Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do canal Boi Tricolor. Como sempre, quem vos fala, Machado Tricolor. Também tem uma conta lá no Instagram que a gente só faz pós-jogo. Tá um pouquinho parada, né? Não estamos tendo jogo. Fazer o que? Essas porcaria da data FIFA, né, pessoal? Faz um tempinho, ando meio sumido, mas é por causa disso também. Tenho terminado umas pendências que eu preciso, em questão da vida, né? Mas agora vou me dedicar a vocês, tanto é que eu deixei esse vídeo para o final da semana, porque assim a gente analisava o que saiu sobre o Tricolor nessa semana parada, barra agitada, né? Porque também abriu o mercado, né? De transferência. Então vamos começar mais um vídeo, pessoal. Vamos deixar de enrolação. Friozinho, né? É a última coisa que eu vou falar. Sorteio, segunda, vamos falar sobre os sorteios, pessoal. Segunda, nós sabemos nossos oponentes, tanto nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Na Libertadores, nós vamos pegar o Atlético Nacional, sim, o mesmo de 2016. E na Copa do Brasil, pegaremos o Atlético Paranaense. Vamos começar pelo Atlético Nacional, gente. Em questão de técnica, de ter técnica, jogadores, a capacidade de jogadores, o São Paulo tem jogadores superiores, tem um elenco superior tecnicamente do que o Atlético Nacional. O que me preocupa é o jogo na Colômbia. Lá eles tiveram 100% do aproveitamento, ganharam todos os jogos em casa. É um time muito físico, que morre por cada bola que se jogar, né? Ele se impõe fisicamente no jogo mesmo. E eles têm um... Aqui, não sei se vai ficar, né? Porque o Botafogo tava interessado nele. Mas eles têm um jogador muito habilidoso, jovem, que é um perigo. Não sei se vai estar na hora do jogo, mas se tiver, é nele que tem que ser o foco da defesa. Mas, um detalhe que não podemos esquecer. O Zubeldia não vai estar na Colômbia. Quem vai assumir o nosso time é o Cubeiras. Isso é a minha maior preocupação, porque o Max Cubeiras é terrível. Ele não sabe gerir o time, não sabe fazer substituições boas, ele não tem leitura de jogo nenhum. Ele é uma múmia lá dentro do campo, é uma múmia. Então, se a gente sair com um empate, eu estou muito satisfeito. No máximo, o pior cenário tem que ser 1-0 lá para eles. Esse tem que ser o pior cenário. Se fizer mais de um gol, aí eu já fico meio cagado, desculpa a palavra. Mas é isso. E chegando aqui, o jogo no Morumbi não é jogar para levar para as pênaltis, é jogar para terminar os 90 minutos, porque apesar de nós termos um goleiro brilhante chamado Rafael, é um cara que na hora dos pênaltis falha. Vamos lembrar, depois do jogo contra o Palmeiras na Supercopa, ano passado, o cara simplesmente errou todos os cantos dos pênaltis que bateram nele. Então assim, tremendo goleiro pros 90 minutos. Para pênalti, eu não ponho tanta confiança assim. Então, é jogar para acabar dentro dos 90 minutos. Não tem essa de querer levar para pênalti, tá? Só isso que eu falo. Agora, Copa do Brasil, vamos lá, né, gente? O Atlético Paranaense, pelo que eu vi, estava em 10º lugar na Série B. Não é para ter susto. Lembrando que a Copa do Brasil, os mandos de campo são sorteios. Mais uma vez, como foi na fase passada, vamos decidir fora de casa. Mas mesmo assim, a maior preocupação que eu tenho, além também do desempenho dentro de casa, né? Que o São Paulo não tem jogado bem dentro do Morumbi. O Morumbi não te mata mais, né? O Morumbi te deixa tranquilo, mas que é sintético. O campo do Atlético Paranaense é sintético. Nós já estamos com um azar do cacete para lesão. E no sintético, então, é aí que nossos jogadores se explodem. Então temos que tomar muito cuidado para não perdermos mais jogadores ou
perder novamente jogadores que estão para retornar para o segundo semestre, antes da pausa. Isso foi a respeito dos sorteios. Próximo assunto. Sempre tem que trazer aqui, porque é uma situação que não para de dar notícia, porque ninguém sabe o que vai ser dela, que é sobre Rua Tressoldi. Conforme eu vinha falando das semanas passadas, o São Paulo estava muito pouco otimista, porque estava devendo parcela, tudo mais, e aí o Sassuolo disse que tinha ofertas para clubes brasileiros, inclusive, que queria ser pago agora, já esse ano, para liberar. O Sassuolo não tem interesse nele, mas cobra que ele volte para eles poderem vender. Mas o que aconteceu essa semana? São Paulo quitou essa dívida que tinha com o Sassuolo, pagou a parcela atrasada e agora está tudo em dia com o Sassuolo. Mas parece que o Juan está com uma lesão que é mais séria do que foi pensado, do que era pensado inicialmente, né? Porque esse DM, vamos lá, né? E eles estão tratando o método conservador de tratamento, São Paulo. Mas talvez tenha que operar. O Sassuolo quer que ele volte para lá para ser tratado por eles. Mas o São Paulo alega que a estrutura é boa para deixar ele ficar aqui, se recuperar aqui, prorrogando esse empréstimo até o final do ano. E quem sabe talvez exercer a compra no ano que vem, que é como eles queriam que fazer com o Sassuolo. E agora tem esse entrave por causa dessa lesão. E aí, o que faz? Ele volta ou deixa ele ficar aqui para se recuperar, o São Paulo recupera ele e no final do ano tenta comprar ele para o pagamento ser ano que vem. Porque isso que pega no São Paulo. O São Paulo não pode ter gasto para esse ano. Se o São Paulo exerce a compra agora, mesmo, pelo que eu entendi, mesmo que o Sassuolo quer a grana agora, e o São Paulo não pode pagar agora, porque no balanço não pode ter esse valor. Então, a situação continua travada, mas agora parece que o São Paulo está um pouquinho mais otimista. Mas, sinceramente, a gente vê como é que tá o clube financeiramente. O cara parece que vai ser 26 milhões de reais. Compensa? O que vocês acham? Falando de mercado financeiro, eu tenho aqui um assunto antes do que eu vou falar agora, mas eu resolvi, vamos deixar o melhor pro final, porque tem uma notícia boa, pessoal. Hoje tem notícia boa, então eu vou deixar pro final, a melhor, que é a que me deixou mais feliz hoje. Mas vamos lá. São Paulo vai ter que vender jogadores, todo mundo sabe. E os cotados são os jovens. Porque ninguém quer as draga velha que o São Paulo traz, né? Então, diz que é possível que venda dois jogos. O São Paulo quer que venda Alves e o Pablo Maia. Tanto é que parece que falaram para os agentes do Pablo Maia para eles tentarem achar alguma oferta. Mas o que estão atraindo mais é o Alves, pelo CSKA. E é o que provavelmente vai ser vendido. O São Paulo falou que quer 10 milhões de euros. E aí deve vir aquelas propostas, 10 milhões de euros agora e mais 5 de bônus por meta, vai. Então o Alves, eu já tô contando como vendido. Não acho que ele vai resistir a essa janela. Pablo Maia eu não sei. Mas falaram que pode chegar oferta do PSG pelo Rian e do Bayer Leverkusen pelo Lucas Ferreira. E aí eu juro que eu não sei se o São Paulo segura. Eu acho que desses três, segura pelo menos um. E eu acho mais fácil eles venderem o Rian do que o Lucas Ferreira hoje em dia. Porque o Rian não tem espaço com o Zubeldia. O Rian não faz o feitio que o Zubeldia quer de um atacante. Tanto é que eu já vou elencar aqui. Tanto é que saíram que o São Paulo tá muito interessado nesse Carlos Vinícius, que é um cara do estilo Caleri. Forte, alto, que briga com o zagueiro lá na frente. Vocês terem uma ideia, nem o André Silva é da preferência do Zubeldia. Ele mofava no campo, no banco, quando tava o Caleri. Ele preferia usar o Caleri em má fase do que o André Dias fazendo gol. E por quê? Porque o estilo deles, tanto do André quanto do Rian, não agrada o Zubeldia. E agora vai vir esse Carlos Vinícius que gritou vai Corinthians, não faz gol há mais de um ano
E vamos ver o salário que esse nosso amigo vai pedir, né? Não deve ser barato. Não deve ser barato. Diz que o Lucas está ajudando muito para que o São Paulo consiga trazer esse cara. Confesso que eu não sei. Nunca vi uma partida desse cara, do Carlos Vinícius. Agora é isso. É vender almoço para pagar a janta. É dar aos jovens para trazer mais experiência. Bom, é o São Paulo de hoje em dia, né, gente? Que buraco que nos meteram. Saiu a entrevista também do Júlio Casares lá no Tebet, que ele fala, em 2030 nós vamos estar competindo sendo nível Flamengo, mas em 2027 nós começamos a ser players no mercado, 2028. Tudo que ele já falava lá atrás sobre o ano de 2024, 2025, tem que esperar para ver. Porque 90% de chance de... Vocês sabem como é, né? E para terminar, o melhor assunto de hoje, Igor Vinícius. Saiu que times estão interessados no Igor Vinícius. Até saiu o Atlético Paranaense, queria, mas o nosso guerreiro não queria abrir mão das férias, porque a Série B não para. Então, ele jogou tanto, tá tão cansado que ele precisava das férias do Super Mundial. Precisa. Mas times da Série A, que também vão dar férias, estão interessados. Entre eles, Fortaleza. Isso que perguntaram, né, sobre a situação. Fortaleza, Santos, Vasco, mas diz que ele já está negociando e até acertando bases salariais é o Corinthians. Isso mesmo. Nós vamos dar de presente o Igor Vinícius pro Corinthians. Eu não podia estar mais feliz da minha... Esse é o dia mais feliz da semana. Essa notícia me alegrou. Obrigado, Dorival, porque diz que é pedido do Dorival. O Dorival nunca deixou de ser São Paulino. É por essas e outras que eu ainda respeito muito mais o Dorival. Quer nos tirar dessa draga. Por favor, que vá pro Corinthians. Agora, eu acho que o São Paulo podia ser esperto e aproveitar para fazer uma troca de jogador. Agora isso não é informação, isso é na minha opinião. Se eu pegasse assim o elenco do Corinthians, eu separaria uns nomes para ver se dá para, porque para liberar direto, eu acho que o Corinthians não tem grana para pagar. Então, bola uma troca que dá para fazer para ambos os lados funcionarem. Então, por exemplo, eu separei o Choca, que é zagueiro, de volante o Rian e o Charles, e de atacante um jovem também que se chama Giovanni, que também ele atua pelas laterais. Mas aí o povo que eu falava, Matias, esses caras, acho que o melhor dos que eu falei talvez seja o Rian, que acho que também é o mais difícil. Aí ele falou, Matias, esses caras são refúgio do Corinthians. Mas, gente, o Igor Vinícius é o que da gente? Você quer esperar jogador bom numa troca que envolve o Igor Vinícius? Sabe? Tem que arriscar. Então, eu acho que são nomes interessantes, porque, eu não acho que eles liberam o Maicon. Porque o São Paulo tá atrás de atacante, volante, e se o outro Soldi não ficar, um zagueiro. Além daquele atacante que flutua entre a lateral e ataca a área também, estilo Lucas. Querem um jogador também estilo Lucas. Agora esperar, porque é uma distorção de narrativa, porque uma hora não tem grana, aí outra hora fala que quer 3, 4 reforços. São Paulo Futebol Clube de hoje, minha gente. A gente tem que se conformar, infelizmente, né? Mas o São Paulo não é mais o que era. Por enquanto, mas eu acredito, a gente tem que ter esperança. Se nós torcedores não tivermos esperança, quem vai ter? Nossos rivais? Não. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um pouquinho mais longo, mas a gente tinha bastante coisa para falar aqui. Comentem, curtam, compartilhem. E se puderem também dar uma força no Instagram, que é Martial Tricolor 3. Ficarei muito agradecido.
Muito boa noite, pessoal. Até a próxima semana que vem, depois do jogo do Vasco. Tchau, pessoal.